Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do ocidente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Sempre ele ia oferecer holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio, Satanás? Respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita do mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas atende a tua e mande, estendendo a tua mão, ferir tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que você possui e tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E assim, mas ali, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro falando. O mensageiro disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, e não culpou a Deus coisa alguma. Jó 2. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó, com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um casco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Ele respondeu, quando ela disse para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer: Não fale como uma insensata mulher. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bilade de Susã e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um de sua região. Combinaram encontrar-se para juntos e lhe mostrar a solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Jó 3. Depois disso, Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que disse: Nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol.
e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu os contemplasse. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre, porque houve joelhos para me receberem, seios para me amamentarem. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra. Que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuem ouro, que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia. Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e os escravos está livre do seu senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida ao de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que enchem de alegria e executam quando vão para a sepultura? Porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas, pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó 4. Então respondeu Elifaz de Temã: se alguém se aventurar e dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal semeia a maldade. Isso também sempre irá colher. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio em meio aos sonhos perturbadores da noite. Quando caí no sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram.
Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: poderá alguém mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro. São mais facilmente esmagados que uma traça entre o alvorecer e o crepúsculo. São despedaçados, perecem para sempre, sem ao menos serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria. Jó, capítulo 5. Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes você se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi o insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratados nos tribunais. Não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-o até do meio dos espinhos. E os sedentos sugam a sua riqueza, pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem no chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis e milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele os exalta e traz os que pranteiam em um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles, apanha os sábios na astúcia deles e as maquinações dos astutos. São malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia. Ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que traz na boca. Salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a justiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará. Em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo. Quando a destruição chegar, você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, cantará os bens da sua morada, e de nada achará falta.
Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade, portanto ouça e aplique isso à sua vida. Jó 6. Então Jó respondeu: se tão somente pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da ira dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. E o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Surra o jumento selvagem, se tiver capim. Muge o boi, se tiver forragem. Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recusa-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? O homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo se torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam de suas rotas. Sabem? Vão para lugares desertos e perecem. Procuram água. As caravanas de Temã olham esperançosos. Os mercadores de Sabá ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegaram tão somente para sofrer decepções, pois agora vocês de nada me valem. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Alguma vez lhes pedi que me dessem alguma coisa? Ou que a sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei
como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo? E tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Como seriam capazes? De pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela, mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento. Assim me deram meses de ilusão e noite de desgraça me foram destinadas. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão. Chegam ao fim, sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão. Puseste o teu olhar em mim e já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar e a sua habitação não mais o conhecerá. Por isso, não me calo na aflição do meu espírito. Desabafarei na amargura da minha alma. Farei as minhas queixas. Sou eu, o mar. Eu mostro das profundezas para que me ponham sobre guarda. Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe dês importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar. Nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, que mal te causei? Ó, tu que vigias os homens, por que me tornastes teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não me perdoas? Por que não perdoas minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas eu já não existirei. Jó 8. Então Bildade de Suã respondeu: até quando você vai falar desse modo? Suas palavras
são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram? Mas, se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo aparecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso eles não o instruirão e não lhe falarão? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Sem a água cresce o junco? Mal cresce e, antes de ser colhido, seca-se. Mas depressa que qualquer grama. Esse é o destino de todo o que se esquece de Deus. Assim perece a esperança dos ímpios. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede. Agarra-se mas ela não aguenta. Assim, pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, ele encherá de riso a sua boca e de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha e as tendas dos ímpios não mais existirão. Jó 9. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar, nem uma vez, nem mil. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas, sem que elas o saibam em sua ira. As põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar. Milagres incontáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer-lhe o que fazes? Deus não refreia sua ira. Até o séquito de Raabe encolheu-se diante dos seus pés. Como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente eu seria, incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar.
misericórdia ao meu juiz, mesmo que eu o chamasse, ele me respondesse. Não creio que me daria ouvidos, ele me esmagaria com uma tempestade e sem motivo multiplicaria as minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em agrugras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso ao tribunal. Quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo. Comigo desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes. Se não, é ele quem é então. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir. Ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente, uma vez que já fui considerado culpado. Por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me levasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavandeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó 10. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus, não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Lembra-te de que moldastes como o barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejastes como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne, e não me juntastes com ossos e tendões?
deste-me vida e fostes bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Mas algo escondestes em teu coração. E agora sei que pensavas, se eu pecasse, estarias me observando, e não deixarias sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Se mantenho a cabeça erguida, fica minha espreita como um leão, e de novo manifestas contra mim o teu poder tremendo. Trazes novas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que alguém pudesse ver-me. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura, já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta-te de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra de sombras e densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz e escuridão. Jó 11. Então Zofar de Naamate respondeu: ficarão sem resposta todas as palavras? Irá confirmar-se? O que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse. Os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites? Você pode perscrutar o Todo-Poderoso? O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra, e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade logo que a vê. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas.
A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor, mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó 12. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria. Com certeza ambos morrerá com vocês, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível. Um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação. Aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Perguntem, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhes contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se a solta, devastam a terra. A ele pertence a força. E a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros, e faz os juízes de tolos. Tira algemas postas pelos reis, e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes. Arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciões. Derrama desprezo sobre os nobres e derrama os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas,
sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que nada valem? Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento, preste atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Ou vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se eles os examinassem. Vocês conseguiriam enganá-lo? Como pode enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia, se no íntimo vocês fossem parciais. E o esplendor dele não os aterrorizaria. O pavor dele não cairia sobre vocês. As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo. Aliás, será a minha libertação, pois nenhum ímpio ousará apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que eu uso seus ouvidos. Acolho o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Conceda-me só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão, e não me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi, mostra-me a minha falta. O meu pecado, porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo, atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes contar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode atrair algo puro da impureza? Os dias do homem estão determinados. Tu decretas o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo.
como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro da água, ela brotará. E dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim os homens se deita e não levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Mas, assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras, e as torrentes arrastam terra, assim destrói a esperança do homem. Tu subjugas de uma vez por todas. E ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo, e os humilham, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Jó 15. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis? Com discursos sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos e a sua própria boca que o condena. Sim, é a sua própria boca e não a minha. Os seus próprios lábios dispõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muitos mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? Por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher?
quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escuta-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas, e aflição e angústia. O apavoraram e o diminuíram, como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de suportar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera nada mais, nada menos do que engano.